Você já viu algum desses experimentos onde as pessoas falam coisas boas e coisas ruins para arroz ou para plantas e depois de um tempo elas percebem o efeito disso? Geralmente o arroz, a planta que recebeu xingamentos e palavras negativas, apodrece, murcha. Assim, é incrível ver aos olhos como isso acontece fisicamente. Enquanto aquele arroz, aquela planta que recebeu elogios, que recebeu palavras de apoio e de carinho, continua lindo, feliz, saudável. Enfim, feliz eu não tenho certeza, mas visivelmente saudável. O nosso corpo é um pouco mais de 70% água. E a água guarda a memória. Se eu colocar uma música de diferentes ritmos, várias músicas, cada pessoa vai reagir de um jeito. Ou às vezes não vai nem reagir àquela música. Ou talvez aquela música vai te reportar para um outro lugar no tempo. O nosso corpo, ele se comunica com o som, com a vibração do ambiente. Tem uma amiga minha que começou a fazer massagem na barriga dela e dizer para a barriga dela do quanto que ela amava aquela barriga, do quanto que ela sentia carinho por aquela barriga, mesmo sendo uma barriga que ela não gostava dentro da cabeça dela, que ela estava gorda demais ou qualquer coisa do tipo. E fazer esse movimento repetidas vezes, através da plena atenção, que é uma forma de se meditar, em contato de fato com a barriga dela, com essa parte do corpo dela, quase que de maneira milagrosa, segundo ela mesma, a barriga diminuiu, se ajeitou e ficou mesmo mais bonita. Isso é sério, isso é real. O melhor, olha como pode ser leve a mudança. Olha qual o poder da plena atenção, de onde a gente coloca o foco da nossa atenção, da interação com o nosso corpo, percebendo sim como ele está agora e percebendo também a potencialidade da transformação, de transformação que ele tem. Eu acredito no poder de autocura do corpo. Eu acredito que o autoconhecimento nos leva a perceber como cuidar melhor desse veículo, desse templo que nós chamamos de corpo. Escute o que o seu corpo tem a dizer. Escute o que ele tem te falado. O seu corpo é seu aliado. Ele é uma parte de você totalmente necessária para que você viva a vida dos seus sonhos ou simplesmente para que você viva a vida. Observe, cada parte do nosso corpo tem uma função. Cada célula que desenvolve uma função no seu corpo teve a possibilidade embrionária da célula de exercer qualquer função no seu corpo. Observe as partes do seu corpo. As nossas mãos, os nossos braços estão diretamente conectados ao nosso coração, ao nosso peito. São praticamente as pétalas do nosso coração. Os nossos olhos, sensíveis, mais delicados, estão ali colados no nosso órgão que pensa. Então perceba, tudo que você vê vai se comunicar com o que você aprende, com o que você já sabe, com o que você imagina, com o que você sonha. E é por isso que nós gostamos tanto de filmes, de livros, de fantasia. É por isso também, perceba a sua garganta. O que acontece geralmente quando você está com dor de garganta? Você tem que falar menos, você tem que parar de falar, porque de alguma forma está dolorida essa região. Perceba em você esse movimento de ter que diminuir a quantidade de palavras que você coloca para fora. O que isso causa dentro de você? Vai percebendo, vai observando. A respiração. A respiração, ela é um diagnóstico. Ela é uma forma de te mostrar como você está se sentindo. Provavelmente, se você está há muito tempo cansado, ou estressado, ou ansiosa,
você tem uma respiração mais agitada. E você sabia, por exemplo, que se você estiver ansioso, ansiosa, estressado, estressada, parar e se alimentar durante uma refeição, você não absorve todos os nutrientes que você pode absorver dessa refeição? Simplesmente porque o seu corpo está em estado de alerta. Ele não está muito preocupado com a nutrição dele, ele não vai levar energia para absorver tudo que ele pode absorver desse alimento. Ele está com a energia dele voltado para fora, para perceber quais as ameaças que existem no ambiente. Então, se você consegue, antes de comer, respirar profundamente, lá na aula sobre Mindfulness a gente vai falar também de Mindful Eating, que é comer com plena atenção. Está tudo interligado. De certa forma, é como se a gente fosse desenvolvendo um bom senso, uma atitude perante a vida. Esse é o caminho da meditação. Vou falar um pouco sobre estresse. Todos os seres vivos podem viver sobre o estresse. Estão, de certa maneira, acostumados a lidar com o estresse. Nós, seres humanos, temos 3 tipos de estresse, assim como vários outros animais. A gente tem o estresse físico, ocasionado por algum tipo de trauma, algum tipo de acidente físico, e a gente tem que lidar com isso, o corpo vai se recuperar frente a esse estresse. A gente tem um estresse químico, que pode acontecer porque a gente se envenena, se intoxica com alguma coisa, fica de ressaca. E daí o corpo também, o organismo também vai cuidar, vai saber a melhor forma para lidar com esse estresse. E nós, seres humanos, temos também o estresse emocional, que está ligado aos hormônios. Então, se a gente vive uma situação de estresse durante um tempo, por exemplo, eu tenho que entregar um trabalho numa data X e é um trabalho complexo e eu tenho que reunir todas as minhas forças para colocar ali, eu vivo um tempo de estresse. Ou eu tenho que cuidar do meu filho, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que responder ao meu chefe maluco. Isso também é um tipo de estresse emocional. Todo tipo de estresse, ele adaptativamente, a gente consegue responder e lidar com esse estresse muito bem durante um certo tempo. Então tem que ter um começo, um meio e um fim. Acontece que nós, seres humanos, somos capazes de prolongar esse estresse. Nós somos capazes de criar pensamentos, dar looping em pensamentos que vão estar criando os mesmos sentimentos e as mesmas respostas do corpo no nível de estresse. Isso desgasta. Infelizmente, eu tenho recebido, inclusive, muitas crianças até o meu consultório que estão ansiosas, às vezes, há meses, e que, às vezes, até estão pensando ou tentando tirar a vida delas, devido a tanta ansiedade por um tempo tão constante. E se a gente parar para pensar, quando cai a ficha de que uma respiração profunda ou 10 respirações profundas, de que um tempo de meditação de 5, 15, 30 minutos a cada dia pode te tirar dessa zona, me parece que já vale muito a pena apostar nessa técnica, observar a respiração ou apenas fazer um esporte até que o seu corpo todo esteja envolvido nesse esporte. Dançar, brincar, sem ter um objetivo. Prestem atenção no corpo de vocês. Se comuniquem com o corpo de vocês. Ele é valioso. Ele nos dá sinal da nossa vida. Ele carrega uma sabedoria e uma potência de vida que nos conecta diretamente com esse planeta, com essa dimensão, com essa realidade. Vivam o corpo de vocês. Vivam a sexualidade de vocês de forma saudável. Permitam que as toxinas saiam do corpo de vocês. Peidem, façam cocô, façam xixi, arrotem.
Deixem o corpo de vocês colocar para fora as toxinas. Suem. Observem que tipo de cosméticos vocês estão utilizando. Se deem um tempo, se permitam, pesquisem. Hoje em dia a gente tem muito documentário bom falando sobre saúde. Se permitem tomar escolhas saudáveis para cuidar do corpo. Muitas vezes andando na contramão de uma sociedade que consome açúcar o tempo todo, de uma sociedade que acha normal e divertido se intoxicar. Façam as escolhas de vocês por vocês e, se possível, mostrem aos outros, deixem os outros perceberem a diferença que está fazendo na vida de vocês. Muitas vezes a gente não sabe como desligar esse estresse. Não sabe, não aprendeu. Lembra daquilo que eu falei, que nós não tivemos uma educação emocional básica? Eu já escutei de um menininho de 11 anos que ele achava que se ele relaxasse, que se ele descansasse, ele ia perder tudo que ele tinha estudado e não ia conseguir fazer a prova tão bem como ele gostaria. Então ele estava se segurando num estado de tensão, num estado alerta. E muitos de nós estamos nisso também. Por algum motivo a gente tem uma figura na nossa cabeça que nos diz que nós devemos produzir, que nós devemos ser úteis, eficazes, que nós temos que continuar sob alerta, consumindo, produzindo, sendo e fazendo. E a meditação é um recurso, é um instrumento, é um método para desligar esse modo de estresse prolongado. Veja, o que eu estou tentando dizer é que o estresse faz parte da vida. Só que esse estresse prolongado, sem fim, ele acaba com a nossa vida. E justamente a meditação é um instrumento, é um método para a gente desligar, para a gente controlar esse estresse. Porque, na bem da verdade, se em estado meditativo a gente consegue observar aquela situação que está nos causando estresse dentro da respiração profunda, em relaxamento, e principalmente se a gente consegue se desconectar dessa situação por alguns momentos, entrando num estado profundo de relaxamento, alerta, um relaxamento consciente, a solução de repente vai vir. Porque o cérebro criativo é aquele que está em contato com todas as suas partes, aquele que está totalmente se comunicando. E se a gente está em estresse prolongado, várias partes do nosso cérebro estão desligadas. Por exemplo, a parte do nosso cérebro que cria mais, que fantasia mais, que está conectada com sentimentos como gratidão, como plenitude, com alegria, ela desliga. Porque, de novo, não é interessante a gente pensar em outras possibilidades no momento que a gente está sob ameaça. E o seu corpo entende que você está sob ameaça quando você está em estresse. Então, sim, é necessário que você solte, largue, desapegue essa situação que de alguma forma você está grudado para que a solução realmente venha. Tem uma frase do Einstein que eu gosto muito, que é assim: penso 1000 vezes e nada descubro. Entro em silêncio e eis que a solução aparece.